dá para negar. O advogado que tem o renome, ele vai no ponto, né? Ele não fica enrolando. Esse processo é saboroso. Hoje o Contraponto recebe Paulo Dias de Moura Ribeiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, o senhor é professor de Direito Civil. Diga-nos como as pessoas se comportam quanto ao estabelecimento de um contrato. Ou seja, há de fato garantia de que ele seja cumprido? Essa é uma pergunta que é costumeira e os alunos gostam muito de fazer, né? A ideia do estudante de Direito é essa ideia do 2 e 2, 4. E no direito nem sempre é assim. Infelizmente, né? Infelizmente não é assim, ou felizmente, porque se fosse sempre assim, não teria juiz, não teria promotor, não teria advogado, não teria serviço para a gente fazer. É impossível se dar garantia de uma execução completa de um contrato. E o judiciário vive exatamente desse descumprimento. Vive, lamentavelmente, da tristeza das pessoas que não veem os seus contratos cumpridos, né? Mas e por que será, né, que as pessoas se comportam dessa forma? É uma coisa interessante, não é? O descumprimento voluntário, às vezes até por má vontade mesmo do cumprimento. E o dado básico é justamente a colaboração, né, que todos os partícipes desse negócio devem ter, né? Mas nem sempre isso se dá. As pessoas são muito diferentes, né? A gente pensa que não, mas as pessoas são muito diferentes, né? Bem, mas vamos então ao direito de propriedade. Na relação entre direito de propriedade e a sua função social, né, tão dito hoje em dia, os proprietários não ficam com a sua liberdade um tanto diminuída, não? Bem, o desenvolvimento gera isso, né? O que a gente tinha do direito romano, né? A propriedade plena, conforme o direito romano ensinou nos dias de hoje, evidentemente que isso tem que ser bastante amenizado. Não poderia de forma alguma continuar da forma que o direito romano ensinou e nos legou para os dias de hoje. Isso realmente exigia a intervenção em razão da sociedade mesmo, né? Se compreender que há de ser amenizado aquele poder irrestrito do proprietário. Isso é muito bem-vindo, né? E nós estamos, assim, caminhando para isto. O nosso novo Código Civil estabeleceu essas cláusulas gerais, assim ditas, que são muito bem-vindas, né? E ajudam sobremodo na atuação do Poder Judiciário. Agora, uma pequena dúvida, desembargador. Uma empresa, uma loja, um posto de gasolina ou um prestador de serviços podem recusar o pagamento através de cheque? É uma coisa comum hoje. É engraçado, né? É uma situação interessante porque o Código Civil fala que a única forma de se extinguir obrigação e obrigação pecuniária é através do pagamento em dinheiro, que é o dinheiro nosso, por força de lei, tem curso forçado, e ele é que tem o efeito de extinguir a obrigação pecuniária. Então, né, a gente às vezes até vê essas situações das pessoas que vão pagar com cheque, algum comerciante não quer, não aceita o cheque. Às vezes não leu o aviso, né, que é proibido pagar no cheque. Não é desconfiança, não, né? Na verdade, pode exigir. A forma de extinguir a relação obrigacional pecuniária é através do pagamento em dinheiro. Mas, evidentemente, que as coisas hoje também têm outro tipo. A ciência desenvolve o cartão de débito. Sim, é imediato. É imediato, já tá recebido, está acabado. Mas, realmente, a única forma de se extinguir uma obrigação pecuniária é através de dinheiro. É revoltante isso, né? Eles podem não aceitar o cheque. Dinheiro já vai acabar, né? Papel, moeda, assim, para meio circulante, para pagar. Eu acho que isso aí é uma coisa que já está em desuso, né? Até táxi, motorista de táxi tem. Aqui no Parque do Ibirapuera tem gente com maquininha para receber. Então, eu acho que parece que isso tende a ser liquidado. E moeda, hein? E as moedinhas pois mesmo. Nossa, é terrível. A gente vai em banco fazer depósito, todo mundo reclama. De guardar moedinha ainda, né? Bem, vamos conversar um pouquinho agora sobre a polêmica e tumultuada União Estável, né? Afinal, o senhor é mestre e doutor em Direito. Tem, inclusive, salvo engano, uma obra lançada em constitucionalidades da lei do divórcio. É isso mesmo? É verdade. Então, diga lá, desembargador, o relacionamento longo entre homem e mulher necessariamente caracteriza a união estável? Em outras palavras, pode haver união estável mesmo em relacionamentos curtos?
essa é uma situação porque são os fatos que vão definir se a qualificação jurídica é ou não é de uma vida de união estável, de companheirismo, de convivência. É a maneira são os de viver fatos deles. que vão realmente... Aliás, nós vivemos dos fatos, né? E a demonstração disso é que vai mostrar e vai revelar para nós, juízes, se aquela vida é efetivamente de ser qualificada como de uma união estável, de uma convivência, ou se não é, se estamos diante meramente de um concubinato. Mas a convivência seria só o fato dos dois morarem juntos, por exemplo? Eu Ou teriam acho que não, dividir porque despesas? hoje a gente vê, né? Quantas vezes se vê casais que moram separados e nem por isso se pode dizer que eles não estando vivendo em união estável como conviventes. Né? Os fatos é que são relevantes, os fatos é que são revelação. Por exemplo, dos se eles fatos. dividem despesas. Esse tipo de coisa, né? Da procuração em comum, dividem despesas, viajam juntos, não é? Isso tudo revela, conta conjunta, bancária conjunta, tudo isso revela um ânimo, uma afeição de muito mais que um namoro, né? Revela efetivamente uma afexo, uma união entre eles. Né? Isso é que é relevante para nós na apreciação da prova. É uma cachaça muito gostosa ver os bons advogados trazerem à mesa, né, essas provas, produzirem essas provas. É muito apaixonante quando a coisa é bem esgrimada. É muito agradável mesmo assistir esse tipo de embate, Sim. o bom embate entre bons advogados, né, tentando convencer o juiz das posições que estão sendo... É muito agradável, muito bacana. Pois é, mas aqueles que hoje namoram têm receios. O que o senhor acha? É aconselhável que os namorados celebrem um contrato de namoro, vamos dizer assim, que os previna quanto a isso? Namoro é um namoro, é a fase mais bonita que tem, né? Que assim persiste. Nada de contratos. Nada, sem contratos, com menos papel. Acaba o romantismo, né? Não tem isso aí não deve ser agradável, eu acho que não. O namoro é a melhor fase que a pessoa tem e que persista assim. Relaxem, né? Relaxem, sem maiores formalismos. Então, vamos aos frutos. Há alguma lei vigente no que diz respeito ao direito dos filhos havidos na relação de casamento ou fora dele, que não observe, vamos dizer assim, o princípio constitucional, né? Sim. Filho é filho de qualquer... não se faz de diferenciação, nenhuma qualificação. Filho é filho, está acabado. É o substantivo e pronto. Não importa se é dentro do casamento, se é fora do casamento. Fora, né? Filho é filho e está acabado. Mas ainda nós vamos encontrar algumas regras no Código Civil, né, que fazem alguma restrição a isto, que são opções do legislador. Sim. Que talvez queira regrar o que não deve ser regrado. Né? Agora, nesse campo, se me permite, esse é um campo, eu tenho participado de bancas de mestrado, Sim. de doutorado, e o que vem efetivamente chamando muita atenção a mim, sobremodo, é essa questão da bioética, do biodireito, da inseminação homóloga e principalmente heteróloga. Sim. O que pode gerar isto, né? E nós estamos sem leis a respeito. Totalmente sem leis. É só lei, né? Então, nós temos casos que apareceram lá, levados à banca, pareceram extremamente relevantes e preocupantes para qualquer bacharel, para qualquer um. Situações como um pai que autorizou uma inseminação heteróloga e depois se arrependeu. Sim. E o que se faz com aqueles embriões? O que se faz? Né? Claro. Deixa crio conservado quanto tempo, até quando? Será que aquela manifestação de vontade dele de ser pai através por este meio, será que ele pode voltar atrás? A mim parece que não, porque é uma situação que... Até voltando um pouco para trás, aí seria um caso de reserva mental, né? Olha, sim. Eu digo que sim, mas eu, na verdade, estou pensando não, né? Ou que os romanos ensinaram que era o venire em contra factum próprio, né? Eu tomo uma atitude, mas depois, olha, não é bem isso que eu quero. Não dá. São situações, assim, que deixam a mim realmente preocupado. Mas muito preocupado. O que vai acontecer ter que julgar uma coisa dessa, né? Situação como, por exemplo... E é hoje, né, que isso está acontecendo agora aqui. Um filho criado num ambiente familiar que ele tem com um pai, certo? E o pai dele não é o pai biológico.
Nossa, Imagine se essa criança amanhã tem uma doença qualquer que só o verdadeiro pai poderia salvá-lo. né? Imagina uma situação desse, sei lá, pegar uma célula do pai. Isso preocupa mesmo, hein? Isso é muito, né? Isso é fechado, isso aí é segredo, não se pode revelar da onde veio o embrião, né? Da onde veio o material genético Sim. do pai. E isso é uma situação preocupante. A Constituição assegura direito à vida, ela não faz restrição. Então, numa situação como essa, deixar um filho, né, uma pessoa, um ser humano, morrer sem assistência médica, sabendo que pode ter assistência médica, realmente é uma situação muito preocupante para qualquer um de nós, né? O mundo do direito está diante de um desafio brutal, gritante, e ele não pode se calar, né? Os estudos têm que estar muito atualizados, né? Quem mexe com a matéria não pode deixar de se atualizar. Não pode piscar, né? Não pode, né? Porque mas essas coisas vão acontecer, né? O judiciário vai ter que se posicionar. E cada vez mais, né, desembargador? E cada vez mais, né? Então, são situações que esse é um lado que me preocupa sobremodo hoje. E o senhor acha que os estudos, a teoria ajuda ou não? É a prática mesmo? Sim, por incrível que pareça, nós vamos continuar sempre com os princípios, né? Porque não temos regramento, não há regramento. Então, nós vamos continuar sempre com os princípios, nós vamos continuar sempre com os autores clássicos, né? Que, de alguma forma, nos legaram ensinamentos para poder suportar uma carga desse porte, de questionamento desse porte. E a experiência mesmo também ajuda, né? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. Os julgados. São situações realmente delicadas que nós vamos viver. Isso significa um magistrado consciente, né? Que nem todos eu acho que isso param para pensar. Precisamos estar aí realmente bem, digamos, antenados. Não é só julgar, né? Não é só julgar, né? Tem que ter essa além. sensibilidade, né? E isso é exigido, né? Mas a magistratura paulista é uma magistratura muito consciente, é uma magistratura diferenciada, com grandes quadros, né? Realmente... Ainda bem que você está perto de nós, né? Tá bom. Desembargador, nós vamos parar alguns instantes. Você continue aí, e daqui a pouco estaremos de volta com o desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Honestidade, né? Eu acho que isso é o básico de toda a relação humana. Não prejudicar quem quer que seja, por via da honestidade, nós chegamos lá. Desembargador Moura Ribeiro, na verdade, há quem defenda que a pena é o próprio processo, já que o cidadão tem que enfrentar na justiça os custos financeiros, os custos psíquicos, enfim, tensão durante anos e anos. Por isso, o processo deve ser enxuto. O senhor concorda? O processo precisa realmente ser enxuto, nós precisamos repensar uma forma de trâmite processual mais adequada, uma forma que, de qualquer forma, segure as partes, o seu direito de produção de provas, segure o seu direito, segure o devido processo legal, mas com alguma celeridade maior do que aquela que a gente vê. O número de recursos é absolutamente insuportável. Nós vemos recursos até daquilo que não é para recorrer, é costumeiro se encontrar nos gabinetes. Se o juiz falar, junte isso, a pessoa já está agravando antes de ter um prejuízo processual, assim, né? A vontade de litigar, terrível. Mas não é só ao judiciário que se deve apontar a demora, não? É extremamente comum se ver reclamações, principalmente a nível e na relação de consumo, demoras absolutamente insuportáveis, que não há razão também, para né? ser, né? Também. Prestadores de serviços, né? Que demoram absolutamente sem nenhuma justificativa para atender a reclamação do consumidor.
Quer dizer, não é só atribuir ao judiciário também. A demora não é só imputada, né? O Tribunal de Justiça, se a gente vê muito cartões de crédito, problemas de cartões de crédito, de monte, sem solução. Então não é só um pouquinho devagar, né? Que eu acho que o judiciário, na verdade, até eu falo pelo paulista. Tá certo. Eu imagino que o judiciário, no meu sentir, o judiciário paulista presta um muito bom serviço, de qualidade, e não na fase de solução dos processos. A fase de solução do processo é muito rápida. O problema depois é a execução, tornar aquilo dinheiro. Embora tenhamos tido mudanças no Código de Processo para acelerar essa execução, mas mesmo assim